Olá, amigos do GeoConnect. Nos próximos minutos, nós vamos conversar um pouco sobre cirurgia de varizes com laser de nível ambulatorial. Essa foi uma apresentação realizada no Simpósio Internacional de Flebologia em Belo Horizonte, em 2015. Esses seriam meus conflitos de interesse. Vale lembrar que o laser endovenoso foi descrito inicialmente como uma técnica outpatient, pouco invasiva, sem período nenhum de convalescência e inicialmente para ver essa fena magna, isso em 2001. Basicamente, foi descrita como uma punção venosa guiada por ultrassom, seguida de uma passagem de introdutor, lembrando que isso sempre é ao nível da coxa, a localização da fibra também guiada por ultrassom é a 2 centímetros da junção safeno-femoral, seguido de uma anestesia local tumescente. E também chamando a atenção que nessas condições os pacientes não encontram-se sedados. É um procedimento totalmente ambulatorial e realizado com um único médico. É claro que depois dessa primeira descrição realizada lá em 2001, o laser endovenoso foi aumentando todas as suas indicações, foi aumentando a sua abrangência, inclusive, como era de se esperar, inicialmente para ver essa fena parva. Então a gente vê a descrição aqui do procedimento realizado com laser de diodos, que foi justamente o primeiro laser testado para fazer a termoablação de veias, onde não se encontrou índices grandes de hipoestesia transitória de nervo tissural, foram 4%, e lembrando, isso aqui foi transitória com 100% de oclusão do segmento. Isso foi comprovado posteriormente por diversos estudos. E a evolução continuou. Além da veia safena parva, o laser endovenoso foi tentado para as veias tributárias. Aqui uma comparação entre um grupo realizando somente endolaser e o outro realizando laser com flebectomia, lembrando que esse primeiro grupo, o laser também era realizado em tributárias, mostrando que não havia diferença em relação a tributárias residuais e nem em equimose, dor ou taxa de reoperação. Então, mostrando totalmente a viabilidade do laser venoso em vias tributárias. O laser também foi abrangendo toda a sua indicação para as veias perfurantes. Essa é uma descrição, algumas descrições iniciais, tratando veias perfurantes, neste caso pela runoff vein, ou seja, pela veia de runoff. Seria ao se tratar essa veia tributária de drenagem, automaticamente a veia perfurante estaria fechada. Também com laser 810, obviamente isso também foi posteriormente testado e comprovado em diversos outros estudos. Também veio essa fena acessória. O laser endovenoso também já encontra-se com indicação para ver essa fena acessória, que possui diversos padrões. Inicialmente, acreditava-se que somente uma safena acessória com um comprimento maior do que 3 milímetros e um comprimento retilíneo maior do que 10 centímetros seria possível para se realizar a termoablação, mas hoje a gente sabe já que é possível realizar em cotos de safena acessórias muito menos do que 10 centímetros, desde que seja necessário. Também, depois da safena acessória, né, mostrando toda a sua utilidade aqui, comprovando que o laser na safena acessória tem um grande score de satisfação, melhora scores de severidades e não tem nenhum tipo de aumento de tromboses ou lesão de nervo. Finalmente, publicado em 2014, mas realizado em 2012, os guidelines europeus para laser endovenoso. O que chama a atenção é que o laser pode ser utilizado tanto na insuficiência de safena magna quanto parva, também
na Giacomini, perfurantes, acessórios subcutâneo. O que chama atenção nessa condição? Todos eles são recomendações 1. Todos eles são recomendações fortes. Mas a questão é, dá para fazer laser endovenoso de forma ambulatorial ou isso é tão difícil ou impossível quanto lamber o cotovelo? É claro que talvez realidades sejam diferentes, mas existe sim a questão que é possível e é eficaz e é seguro realizar o laser endovenoso de forma totalmente ambulatorial. Aqui, realizada numa investigação de tratamento com laser endovenoso, não é nem no hospital dia, nem em ambulatorial, e sim num consultório, não é simplesmente no consultório. Os endpoints primários a ser avaliado era a facilidade e conveniência de realizar esse procedimento, investigar sim suas complicações e algum efeito indesejado relacionado ao seu ambiente, e as consequências seriam estudar a eficácia e identificar práticas específicas relacionadas ao próprio ambiente. O que a gente tem de resultado nesse estudo que foi multicêntrico com mais de 1.700 casos? As características ambientais e comportamentais dos cirurgiões. 82% tinha uma sala exclusiva de procedimento. Lembrando, era um consultório, mas existia uma sala exclusiva de procedimento. Todos com duplex, todos com asepsia no local. Porém, 4 dos 22 centros não cobriam sequer o próprio do ultrassom com cobertura estéreo. Foram tratados pacientes de diversas idades, de índice de massa corpórea também, de diversas faixas, mas lembrando que a média são pacientes, diria, de baixíssimo risco. Tá? Não pacientes de altíssimo risco, mas isso na média. Né? Mas nesse caso também houve exacerbações dessa média, extrapolando muitas vezes limites de segurança. Porém, veias tratadas, em geral, quantidade de energia, o mesmo o comprimento de via tratada não se diferenciava da média observada em qualquer outra apresentação, outro trabalho, ou outro centro que não se utilizava de um consultório, de uma clínica. Né? Comparado com a literatura geral, o estudo de segurança e eficácia do endolaser no consultório foi uma eficácia extremamente equivalente, 95 contra 97, índices de trombose, índices de flebites, disestesias, ou de hematomas, ou infecção, todos iguais. E lembrando que, obviamente, o tempo fora do seu ambiente de trabalho, em geral, 4 dias, no caso do estudo geral, aqui nenhum dia, ou 3 ou 4, isso a depender do centro pesquisado. Mas a questão é, tudo bem, isso é tudo muito bonito, mas o paciente aceita ou é necessário aplicar algum tipo de tortura para que esse paciente se submeta a um procedimento, mesmo que minimamente invasivo em consultório? Veja bem, o que chama atenção. Dentre as principais causas de ansiedade pré-operatória está lá, a anestesia. Tá? Além disso, a própria anestesia, ela tem, e esse medo, portanto, não é infundado, porque a própria anestesia, seja a peridural, seja a RAC, tem uma série de complicações, possibilidades, claro, num índice que pode variar. Mas os sintomas neurológicos transitórios, veja, que chegam até a 37%. Tá? Chegam até 37%. E num levantamento com
800 pacientes sobre suas preocupações relacionadas à anestesia, as preocupações eram a ausência do anestesista, não acordar depois do procedimento, ou acordar mesmo durante o procedimento, ter dor e inclusive ficar paralítico. E lembrando que somente 9% desses pacientes prefeririam um bloqueio de RAC ou epidural. Portanto, né, obviamente, quando se fala ao paciente que é uma anestesia local, já vem na cabeça dele que é uma anestesia com menos invasividade. E o custo? Aqui chamando para um trabalho de Campinas, de 2004, onde se comparou o custo de um centro cirúrgico ambulatorial com um centro cirúrgico central. O que aconteceu? Os gastos médios do centro cirúrgico no ambulatorial eram significativamente melhores em relação ao centro cirúrgico hospitalar. Além disso, os pacientes do centro cirúrgico central tiveram uma média de internação de 2,3 dias, enquanto no centro cirúrgico ambulatorial, obviamente, não havia um período de pernoite. Isso é muito lógico, uma vez que os pacientes ou o nosso sistema faz com que os pacientes sejam internados muitas vezes na véspera para realizar a cirurgia posterior. O CLASS Trial mostrou que, dentre todas as técnicas hoje, o laser endovenoso é o que tem quase 80% de chance de ser mais custo-efetiva no período de 5 anos. Mas desde que este laser endovenoso seja realizado em ambiente ambulatorial, né? Ou seja, o tratamento tem que ser ambulatorial, e aí sim, analisando taxa de recorrência e interferência em qualidade de vida, o endolaser é o que se mostra mais custo efetivo. Agora, o que limitaria a cirurgia ambulatorial? Muito bem, extensão das lesões poderia ser uma questão. Se existem muitas lesões ou a extensão muito grande, não daria para fazer ambulatorial. Mas veja bem, hoje a gente pode associar técnicas, então permitindo que mesmo com lesões extensas a técnica se mantenha ambulatorial. Autorizações de seguro ou convênio de saúde. Aí entra o relacionamento, onde o médico pode mostrar que o procedimento em ambiente ambulatorial ele é menos custoso. Hábito do cirurgião. Aí é questão de romper esse hábito. Infraestrutura, investimento. Resistência do paciente, conversamos com ele. E a questão de realizar anestesia local ou regional, né, no caso de um bloqueio de nervo femoral. Aí é conhecer a técnica para se realizar corretamente. Ou seja, dentre todos os argumentos que limitam a cirurgia ambulatorial, todos eles são contornáveis. Então vamos mostrar alguns exemplos. Veja esse caso, um paciente de sexo feminino com uma telangiectasia inestética, justamente nesta região, com uma insuficiência de safena magna sem dilatação. Tá? Essa paciente não possui dilatação de veia, de safena, tem um refluxo e era recidiva. Tá? Inicialmente foi realizada tentativa de laser transdérmico e escleroterapia química, mas não houve sucesso. No ecodoppler, foi identificada a veia nutridora, derivada justamente daquela veia safena magna. Nesse sentido, foi decidido realizar a termoablação com laser 1470, BER-TIP, da tributária e segmentar cranial da veia safena magna. Feito onde? Ambulatorial, anestesia local. Esse é o resultado imediato com uma dissecção em cima e a punção abaixo. Tá? Paciente sexo feminino, uma veia dilatada inestética, póstero-medial de perna esquerda, derivada de uma veia perfurante junto à veia safena parva, também é um quadro bastante comum. Esse é o desenho da paciente em decúbito. Percebam que
com ultrassom, a gente vê a origem dessa veia inestética. E as opções eram ou realizar espuma de polidocanol, flebectomia mais ligadura, ou endolaser de perfurante mais flebectomia, que foi justamente essa opção. Tá? Realizada como? Anestesia local, em consultório. Tá? Então veja o posicionamento da fibra. Realizada uma anestesia local, tumescente, e já veja a localização, a gente coloca bem no nível da face, segue-se a termoablação e o controle mostrando a oclusão. Mais um caso, uma paciente com úlcera de Stasi, 2 anos de úlcera aberta, a paciente não faria repouso, veja que foi realizado em ambiente de consultório também, uma termoablação com laser 1470 fibra radial e abaixo do joelho. Né? Anestesia local, punção. Seguir para frente aqui, passagem do introdutor, subida da fibra, localização da fibra na junção, anestesia local tumescente e termoablação. Resultado, no T0, T mais 20, T mais 45, já totalmente a úlcera fechada, os controles tardios de T mais 70 e T mais 120, com a úlcera totalmente ocluída. Em resumo, o laser endovenoso tem a sua raiz ambulatorial e percebe-se que é seguro, mesmo feito fora de ambiente hospitalar. Evita hospitalização e períodos de convalescença e pode ser realizado sem grandes preparos pré-operatórios e sem grandes cuidados pós-operatórios. Porém, necessita sim de uma infraestrutura adequada e é mais uma arma no arsenal da flebologia que tenta, hoje em dia, realizar esses procedimentos fora de ambiente hospitalar, tanto para baixar custo, como para deixar muitas vezes mais confortável ao paciente e poder realizar isso com diversas outras técnicas. Lembrando dos cursos de excelência vascular, de laser transdérmico, espuma guiada, lembrando que esses cursos são realizados de forma individual ou em dupla. E esses são meus contatos, o e-mail, o WhatsApp, que a gente, aqui como monitor da AngioConnect, a gente deixa totalmente à disposição.